Seja veterano ou iniciante, com máquina de entrada ou industrial, em algum momento terá problemas. Então, neste vídeo, vamos analisar os mais de 20 problemas mais comuns que vão desde pequenas irritações na qualidade de impressão até falhas catastróficas. Para te ajudar a entender as causas desses problemas e como resolvê-los rapidamente, vamos lá. Para facilitar para você, eu dividi este vídeo em seções, que por sua vez estão divididas em capítulos. Começamos listando os problemas na mesa de impressão. Use os capítulos abaixo para ir direto à parte desejada. Pode ser que você aprenda algo novo, mesmo em uma seção que já domina. O maior problema na impressão 3D é a aderência da mesa. Para a impressão dar certo, ela deve grudar tempo suficiente para as próximas camadas serem empilhadas. Se suas impressões 3D descolam durante o processo e viram monstros de espaguete, o problema deve ser a aderência da mesa. Isso pode ter várias causas, como a altura Z incorreta, que você aprenderá a diagnosticar no vídeo. Por ora, o passo mais importante do diagnóstico é simples. Lave sua mesa de impressão com detergente desengordurante de qualidade. Agora. Já falei sobre isso tantas vezes no canal que nem consigo contar. Mas nem todos os detergentes são iguais. Marcas como Dawn e Palmolive realmente funcionam melhor. Evite detergentes com aloe, hidratantes ou rotulados como suaves para a pele, seguindo em frente. Também é uma boa ideia evitar tocar na base de impressão o máximo possível. Ao remover impressões uma base de impressão limpa resolve a maioria dos problemas de descolamento ao usar filamentos comuns como PLA e PETG, especialmente com algumas dessas bases de impressão de alta aderência populares atualmente. Às vezes, em projetos ou com materiais exóticos como ABS ou nylon, ainda pode haver descolamento parcial ou total. Isso geralmente aparece como empenamento, pois o plástico esfria e contrai de forma desigual ao tentar encolher. Para resolver esse problema, temos várias ferramentas disponíveis. Primeiro, podemos usar brins para fixar as bordas da impressão. Podemos subir um pouco a superfície de construção ou, se apenas algumas áreas tiverem problemas, usar as chamadas orelhas de rato. Além disso, imprimir em uma câmara fechada, ou até mesmo fechada e aquecida, deve ajudar com alguns dos materiais mais exóticos e evitar correntes de ar nos materiais menos exóticos. Mas se nada disso funcionar, ou se você só quiser um pouco mais de segurança, vale a pena investir em um adesivo de mesa de alta qualidade e específico para os materiais que você está imprimindo. Mas muitas pessoas na comunidade também juram pelo Delac ou Vision Minor Nano. Esses adesivos parecem caros para uma cola sofisticada, mas na minha experiência valem muito a pena. Eles evitam que você se preocupe com a aderência da mesa ou perca impressões, principalmente ao usar materiais mais caros. Outra coisa que pode causar problemas de aderência na mesa é imprimir um pouco longe demais da mesa, por exemplo, 0,1 mm alto demais. Por outro lado, imprimir muito próximo da mesa pode causar pé de elefante, defeitos ou deslocamento de camadas por colisão. A maioria das impressoras modernas calibra automaticamente o eixo Z, mas não são infalíveis. Resíduos no bico ou troca das placas podem desregular esses sistemas. Vale a pena dedicar um tempo para aprender sobre estar muito perto ou longe. Veja exemplos de uma impressão muito próxima demais e longe demais da mesa. E o ajuste perfeito. Vá em frente e grave essas imagens na sua memória, porque elas vão te ajudar a diagnosticar muitos problemas que você vai enfrentar. Algumas marcas modernas de impressoras 3D não permitem ajustar facilmente o offset manualmente. E nesse caso, você só vai precisar resolver a causa raiz do problema, como limpar detritos do bico. Se conseguir ajustar na impressora, geralmente é fácil fazer isso durante a impressão. Eu gosto de ativar as bordas quando não tenho certeza se meu ajuste de Z está correto, porque isso me dá a oportunidade de ajustar o Z em tempo real. Antes de iniciar, a maioria das impressoras modernas faz automaticamente o nivelamento da mesa.
Com seu software, a impressora sonda a mesa e compensa diferenças sutis de altura durante a impressão. Porém, essa compensação ainda não é perfeita e está longe de ser tão eficaz quanto nivelar a mesa de fato. Então, se você começar a notar áreas mais finas ou mais grossas na sua impressão, é bem provável que a sua mesa não esteja nivelada. A maioria das impressoras ainda permite nivelar a mesa manualmente com parafusos. Se sua impressora for desse tipo, basta usar um papel para ajustar cada canto, como antigamente, até o bico arrastar levemente, mas o papel ainda passar. Dica profissional: se sua impressora usa Firmware Clipper, é possível visualizar o mapa de nivelamento da mesa e decidir se o ajuste é necessário. Infelizmente, muitos fabricantes já não oferecem mais essa função. Por fim, temos o pé de elefante, que fica assim. Parece que a primeira camada fica estufada. Mesmo com o Z-offset ajustado, esse problema pode surgir em diferentes superfícies ou materiais. Felizmente, há uma configuração no slicer que resolve isso facilmente. Procure por compensação de pé de elefante e ajuste as configurações até acertar. Quero deixar um aviso rápido, pois esse problema também pode ocorrer devido à temperatura alta da mesa. Confira isso e compare com a recomendação do fabricante no carretel antes de ajustar outras configurações. Após os problemas com a mesa, o segundo tipo mais comum em casamentos e impressão 3D envolve a extrusão. Então vamos em frente e dar uma olhada em cada um desses possíveis problemas. Em um instante, vamos abordar alguns dos problemas mais esotéricos e incomuns que você talvez ainda não conheça. Mas antes disso, vamos falar rapidamente sobre entupimentos do bico. Mesmo com a qualidade superior do filamento, entupimentos do bico ainda ocorrem na impressão 3D. Nem todo entupimento do bico é logo perceptível. Você pode ter um entupimento parcial do bico sem perceber e ainda sofrer subextrusão, que explicaremos a seguir. Ou, por exemplo, o filamento não sair reto ao carregar no bico. O jeito mais rápido de desobstruir um bico é com agulha de acupuntura, mas nem sempre é o mais eficaz. Por isso, vale a pena aprender o Cold Pull agora. Já expliquei essa técnica no canal e também fizemos um short no YouTube. Confira o link abaixo. Cold Pull é esfriar o filamento até cerca de 100 graus Celsius no bico e depois puxá-lo para fora. Bem simples, mas e se o bico continuar entupindo com um filamento de qualidade? Provavelmente é heat creep. Agora, vou explicar o que significa. Sua impressora 3D precisa separar bem as áreas quente e fria para empurrar o filamento pelo hot end. Por isso, há um dissipador e um ventilador acima do heat break. Se o ventilador quebrar, sujar ou desconectar, sua impressora entope, mais rápido do que eu indo para Hong Kong. Para resolver, cheque ou troque o ventilador do dissipador de calor, garantindo bom fluxo de ar no hot end. Algumas impressoras fechadas exigem abrir a porta ou tampa manualmente ao imprimir com PLA ou PETG. Se não, a temperatura interna pode ficar alta demais para o ventilador e o dissipador resfriarem. Mas fico animado ao ver mais impressoras fazendo isso automaticamente. Outro problema comum na impressão 3D é a subextrusão. É possível notar isso por pequenos buracos ou falhas, especialmente em extrusões longas e contínuas. Veja como fica. Se você perceber isso, sua impressora está tentando empurrar o filamento em uma velocidade maior do que o hot end consegue derreter. Agora, existem várias coisas que podem causar isso. Talvez você esteja imprimindo rápido demais para o filamento usado. Você pode ter um entupimento parcial, como mencionei antes, ou até mesmo uma engrenagem do extrusor escorregando, ou ainda pode estar com as configurações de temperatura muito baixas. Primeiro, recomenda-se descartar falhas mecânicas, como entupimento parcial ou engrenagem do extrusor escorregando. Se já usou esse filamento antes e não é problema mecânico, prossiga. Para diagnosticar o problema, teste a taxa de fluxo do filamento com as ferramentas do Orca Slicer. Aumente a temperatura ao máximo recomendado pelo fabricante, ajuste as taxas de fluxo no seu perfil de fatiamento e tente de novo. Mas e se esses pequenos espaços não estiverem realmente nas seções longas, mas sim em cantos ou emendas como este? Nesse caso, o problema não é a taxa de fluxo, mas o avanço de pressão.
Diferentes plásticos têm viscosidades distintas e, por isso, fluem de formas variadas conforme sua composição. Também depende da geometria que estão tentando passar. Tudo é muito complicado. Para lidar com isso, impressoras 3D Slicers e firmwares usam o avanço de pressão, ajustando o fluxo ao prever mudanças de velocidade. Atualmente, algumas impressoras já testam a extrusão automaticamente antes de imprimir, sem necessidade de intervenção. Se ainda notar falhas em cantos e emendas, sua impressora ou perfil pode estar compensando demais com avanço de pressão alto, como no problema anterior. Basta fazer um teste de avanço de pressão no Orca Slicer para achar o valor ideal do seu filamento. Você deve fazer isso com qualquer novo filamento que comprar, como bônus. Você pode imprimir uma torre de temperatura antes para definir a melhor temperatura do filamento, antes de testar outros parâmetros como avanço de pressão. Lembre-se de salvar os novos valores em um perfil novo, senão terá que repetir o processo sempre. E se o problema for o oposto, com cantos arredondados e detalhes borrados? Isso ocorre devido ao erro de calibração oposto, com avanço de pressão muito baixo. Basicamente, sua impressora ou o fatiador não compensam direito a desaceleração em cantos ou pequenos detalhes, causando excesso de extrusão nessas áreas. Você já conhece a solução. Imprima um teste de avanço de pressão e ajuste. Mas e se toda a impressão estiver imprecisa? Se as dimensões não estão precisas, as linhas estão ruins e as peças não encaixam, talvez seja excesso de extrusão. Reconheço que esse caso é raro, pois a maioria dos fatiadores modernos já ajusta bem os multiplicadores de extrusão para filamentos comuns. Sua impressora provavelmente já veio com os passos do extrusor calibrados, a menos que tenha sido montada por você. Mas, conforme você começa a experimentar filamentos mais exóticos, o que eu recomendo muito, é inevitável que você acabe encontrando esse problema em algum momento. Então, é bom saber como identificar isso agora. Esse ajuste não é tão simples nem rápido, pois não há teste definitivo para indicar os valores ideais. Um bom começo é conferir as recomendações do fabricante e o multiplicador de extrusão indicado. Você também pode buscar filamentos similares de outras marcas no seu fatiador ou perfis de outras empresas, para ter uma ideia de quais valores começar. A partir daí, você pode ir ajustando durante a impressão usando a configuração de porcentagem de fluxo, direto na sua impressora. Em seguida, vem a contração. Esse é um daqueles problemas irritantes em que a impressão parece perfeita, mas ao tentar usá-la percebe que é um pouco pequena demais. Talvez um rolamento não encaixe em uma carcaça, ou uma tampa não se encaixe em uma caixa. Quero deixar claro que não falamos só de furos menores, que são diferentes. Isso ocorre por como a impressora 3D faz os furos, ajustado por outra configuração no fatiador. Aqui falo sobre tudo ficar um pouco pequeno demais até as linhas retas. Isso acontece por ser um caso clássico da física contra você. Quando o plástico esfria do ponto de fusão à temperatura ambiente, ele se contrai naturalmente. Materiais como PLA encolhem menos de 1%, mas outros mais avançados, como ABS ou nylon, podem encolher até 2% ou 3%. Agora, para resolver isso, você tem algumas opções. A maneira mais simples é simplesmente aumentar um pouco o seu modelo no fatiador antes de iniciar a impressão. Mas isso só resolve o problema uma vez. E se você quiser evitar isso, da próxima vez que for usar esse filamento, você realmente deveria fazer do jeito certo. Fatiadores modernos como o Orca Slicer possuem ajuste para compensar encolhimento. Ao imprimir um cubo de calibração e medi-lo com um paquímetro, é possível ajustar um valor exato para o fatiador compensar automaticamente essas dimensões no futuro. Isso leva 5 minutos de calibração, mas evita a frustração de reimprimir peças que não encaixam. Você também pode ver perfis de outras empresas e usá-los como referência. Só não se esqueça de realmente salvar esses valores em um perfil de filamento personalizado, assim você já vai ter tudo pronto para a próxima vez. O problema mais comum na extrusão é o vazamento ou formação de fios, que deixa as impressões assim. Várias causas podem levar a isso. Sua temperatura pode estar alta,
tente imprimir uma torre de temperatura como sugerido antes. Em segundo lugar, as distâncias de retração podem estar erradas, o que significa que sua impressora está retraindo de mais ou de menos ao se mover entre as extrusões. Agora, aqui, mais uma vez, existe um teste embutido no Orca Slicer para realmente te ajudar a ajustar isso. E por fim, pode ser o próprio filamento. Veja, todos os plásticos absorvem água, mas alguns fazem isso muito mais do que outros. Isso é chamado de higroscópico. PETG e TPU, por exemplo, são conhecidos por fazerem isso. Sempre vale a pena secar o filamento com um secador antes de imprimir. Mas aqui está como testar se isso é realmente necessário e se o problema é realmente causado pela umidade no seu filamento. Levante o bico até enxergar por baixo, carregue o filamento e faça a extrusão. Se ouvir estalos ou ver bolhas, parabéns. O filamento absorveu água. Seque-o conforme a tabela e tente novamente se não funcionar. Você pode ajustar as velocidades de deslocamento ou ativar, evitar cruzar perímetros como última opção ao invés de resolver o problema. E se partes da impressão estiverem boas, mas os detalhes perderem nitidez? Eles não estão consistentemente ruins de uma forma ou área específica, como estavam quando falamos sobre avanço de pressão, eles simplesmente não estão mais limpos. Esse é mais difícil de diagnosticar, pois pode ser velocidade de impressão ou problemas no sistema de movimentação, que veremos a seguir. Mas também pode ser um bico desgastado. Os bicos de impressão 3D são considerados consumíveis e podem se desgastar muito, muito rápido com os compósitos de carbono e vidro de hoje em dia. Esse problema pode passar despercebido por muito tempo, pois é um declínio lento e quase imperceptível na qualidade. Você só percebe que está envelhecendo ao ver milhares de vídeos seus no YouTube e pensar: meu Deus, o que aconteceu? Para descartar o problema, remova o bico, limpe e observe a saída. Se não estiver circular ou se o círculo parecer maior do que o de um bico novo, que você espera que tenha à mão, vá em frente e troque. Problema resolvido. Já discutimos detalhes, camadas e áreas feias, mas e se as superfícies superiores forem feias? Isso se assemelha à sobreextrusão, mas ocorre só na camada superior. Por isso, nossos fatiadores oferecem controle mais detalhado sobre a camada superior. Primeiro, podemos ajustar a largura de extrusão da camada superior, tornando-a mais fina ou grossa. Em seguida, podemos diminuir a velocidade das camadas superiores para que sejam impressas com uma qualidade maior. Em terceiro lugar, você pode adicionar mais camadas superiores na esperança de suavizar essas imperfeições. Por fim, há a opção de extrudar só um perímetro na camada superior. Isso pode mudar muito o visual da impressão, já que na camada superior não há superfície de impressão, para unir as camadas e criar uma superfície uniforme. Se, no entanto, você quiser alcançar esse visual ou algo próximo disso, tanto nas camadas superiores quanto nas inferiores, você vai precisar procurar um recurso chamado ironing. Aqui, a impressora passa de novo sobre a superfície, extrudando o plástico para preencher os espaços entre as linhas. Isso demora muito e é difícil acertar sem uma calibração longa. Mas se a sua aplicação exige camadas superiores sedosas e lisas e você não está interessado em lixá-las, porque quem gosta de lixar? Então, esse é o caminho a seguir. E finalmente, mais um problema relacionado à extrusão antes de passarmos para os problemas relacionados ao resfriamento. Suportes são necessários na impressão 3D, mas não precisam ser difíceis de remover. Se os suportes grudam e deixam marcas ou dificultam a remoção, você tem algumas opções. Pode ser resfriamento insuficiente, que abordaremos na próxima sessão, ou apenas um ajuste nas configurações. Você tem uma ampla variedade de configurações à sua disposição no Slicer, incluindo a distância entre os suportes e a sua impressão, o número de camadas de interface e até configurações mais detalhadas que controlam o espaçamento entre as extrusões nas próprias camadas de interface. Você pode até controlar a velocidade com que os suportes são impressos. Normalmente, não é preciso alterar essas configurações se você tiver bons perfis do fabricante da impressora 3D. Geralmente, aumentar um pouco a distância do suporte, reduzir a velocidade de impressão ou adicionar uma camada extra de interface já facilita bastante a remoção dos suportes na maioria dos materiais. Como há muitas variáveis e diferentes materiais disponíveis,
Você precisará testar perfis disponíveis até achar um que funcione para você. Poxa, impressão 3D parece ser muito difícil. Tem tantas coisinhas que podem dar errado ou estragar totalmente a sua impressão. Sim, mas, sinceramente, você evita a maioria desses problemas escolhendo uma impressora 3D de alta qualidade, de uma empresa que testa rigorosamente hardware, software e perfis. Acho que você está certo. Muita coisa depende de calibração. Eu esperava que o fabricante da minha impressora 3D fornecesse isso, né? Eu sei. Isso é uma das coisas que mais me irritam nos fabricantes de impressoras 3D. É também por isso que eu uso principalmente máquinas Prusa na minha própria oficina e fazenda de impressão Prusa. Elas não são, muito caras. Quero dizer, sim, você paga um pouco mais do que por algumas máquinas do mercado, mas em troca, você recebe muito. Você recebe uma máquina que vai durar a vida toda, com possibilidade de upgrades. Sempre que lançam uma máquina nova, esperam que você compre imediatamente. Você conta com suporte 24/7, segurança garantida, hardware e firmware open source, além de um ecossistema completo de softwares, slicers e filamentos compatíveis. Além disso, você está apoiando uma empresa que realmente contribui para a comunidade de impressão 3D em vez de só tirar. O tempo todo eu estou em um anúncio de novo, não estou? Já abordamos problemas de mesa e extrusão. Agora vamos falar sobre problemas relacionados ao resfriamento. O resfriamento é um pouco mais simples do que os outros tipos de problemas que analisamos neste vídeo. Só pode haver resfriamento excessivo ou insuficiente. Vou abordar esses problemas rapidamente, mostrando como são e suas causas. O primeiro, ligado ao resfriamento, é a má adesão entre camadas. Isso pode ocorrer por imprimir rápido ou com temperatura baixa. Materiais exóticos também sofrem com ambientes frios. Mas o ponto principal aqui é que esse problema é causado, no fim das contas, pelos filamentos individuais de plástico, de duas camadas separadas, que simplesmente não estão quentes o suficiente quando são unidos. Agora, se você está razoavelmente confiante de que está imprimindo na temperatura certa e não selecionou o perfil errado, por exemplo, e não está imprimindo em velocidades ou taxas de fluxo excessivamente altas, ou em um ambiente particularmente frio, então, muito provavelmente, o seu resfriamento está simplesmente alto demais agora. Isso faria o material esfriar tão rápido que não se uniria direito à camada anterior. Isso ocorre quando se imprime geralmente com PTG e PLA, que exigem máximo resfriamento, e passa a usar ABS, nylon ou policarbonato, que preferem mínimo resfriamento. Reduza o resfriamento, mas não tanto a ponto de prejudicar a impressão de pontes e saliências. Isso introduz falhas nessas áreas. Como você provavelmente sabe, embora possamos imprimir pontes ou saliências moderadas de, digamos, 5 graus, uma impressora 3D simplesmente não consegue imprimir um cantilever no meio do ar. Se você tem problemas com pontes ou saliências, como queda ou deformação, o motivo deve ser resfriamento insuficiente. Essa questão é complicada, pois seu ventilador de resfriamento já está em 100% para pontes e saliências. Mesmo com a desaceleração ativada no fatiador, o resultado continua insatisfatório ou, no máximo, mediano. Se for o caso, o problema pode estar na direção da saída de ar do ventilador. Algumas impressoras 3D, como as da Prusa, oferecem resfriamento em 360 graus, enquanto outras têm fluxo de ar mais direcionado na saída do ventilador. Alguns fabricantes de impressoras adicionaram ventiladores auxiliares ao gabinete para resolver isso. Para você, há algumas formas de solucionar o problema. É muito rápida e outra é mais complicada. Tente girar a peça para que a saliência fique voltada para o ventilador de resfriamento, a saída de ar, ou o ventilador auxiliar. Com o tempo e experiência, você perceberá onde sua impressora resfria melhor e poderá planejar isso. A outra solução, obviamente, é melhorar o seu sistema de resfriamento. Há vários tipos de modificações, desde ajustes para sua impressora até projetos completos de novos cabeçotes de ferramenta ou ventiladores auxiliares. Então, se você pretende imprimir muitas pontes e saliências, especialmente com materiais como PLA e PETG, pode valer a pena investir em alguns desses upgrades. Um problema comum em impressoras 3D de entrada é o pillowing, quando as camadas superiores afundam sobre o preenchimento.
Ao invés de fazer a ponte corretamente, é como uma ponte mal feita, pois não há resfriamento suficiente. Ao contrário do outro caso, este se resolve com uma configuração simples, não um upgrade físico. Se não for possível aumentar a velocidade do ventilador, adicione uma ou duas camadas superiores extras para cobrir a imperfeição. Agora, vamos à última seção do vídeo: problemas de movimento. Primeiro, o problema mais comum e decepcionante no movimento é o famoso desvio de camada. Isso acontece quando sua impressora perde passos nos eixos X ou Y e continua imprimindo, só que no lugar errado. Eu deixei esse problema para bem mais tarde no vídeo, porque, de forma frustrante, pode haver muitos motivos para os desvios de camada, muitos dos quais já abordamos. Você pode ter superextrusão, causando colisão do bico. Você pode estar imprimindo rápido demais, pode ter um problema de resfriamento que está fazendo as camadas se enrolarem, ou talvez o seu Z-Hop. A configuração que eleva o bico para evitar colisão com a impressão está muito baixa ou rápida. Felizmente, existem testes disponíveis no Orca Slicer para testar e ajustar a maioria dessas configurações, então esse é um bom ponto de partida. Deslocamentos de camada podem ter causas mais sérias. Inclui correias frouxas, detritos nas polias, pouca lubrificação, obstrução no caminho do cabeçote ou filamento e rolamentos danificados. Então, se ajustar as velocidades, o resfriamento, a extrusão, o multiplicador e as configurações de Z-Hop não resolver o seu problema, tente desabilitar os motores da sua impressora e mover o cabeçote da ferramenta por toda a faixa de movimento. Perceba se há áreas com resistência, atrito ou sinais de colisão. Se tudo estiver certo, pode ser a velocidade de impressão ou a tensão da correia. Vamos abordar isso na seção sobre ghosting e ringing. Devido ao funcionamento das impressoras 3D, algum ghosting ou ringing é inevitável. Se você percebe mais impressões do que o normal, como as mostradas na tela, podem existir diferentes causas. Confira primeiro a tensão das correias. Com o tempo, elas podem desregular, causando vibrações e movimentos imprecisos na impressora 3D. Algumas empresas divulgam guias sobre como tensionar correias de impressoras, enquanto outras recomendam ferramentas para medir a tensão. Ainda assim, outras empresas, como a Prusa, na verdade, incluem uma ferramenta útil diretamente em seu aplicativo de smartphone para ajustar a tensão das correias corretamente agora. Recomenda-se verificar a tensão das correias a cada poucos meses para garantir o bom funcionamento da impressora. Se as correias estiverem ajustadas e o problema persistir, analise a compensação de ressonância. Aqui, a impressora 3D mede as frequências de ressonância em cada eixo e as compensa ao enviar comandos de movimento. Muitas impressoras hoje fazem isso automaticamente, seja durante a configuração ou antes de cada impressão. Se sua não faz isso, normalmente dá para iniciar a medição manual e salvar os valores. E mesmo que sua impressora não tenha um acelerômetro embutido no cabeçote da ferramenta, você pode comprar um externo para impressoras que rodam Clipper, ou até mesmo da Prusa, se você tiver uma das impressoras deles agora. Faça esta etapa só se tiver mudado a ferramenta, cabeçote ou sistema de movimento. Isso desviaria as ressonâncias originais, como ao adicionar ou mover peso. Por fim, o Z-Bending é um dos problemas estéticos mais frustrantes por ser bastante persistente. É possível identificá-lo por linhas horizontais ou saliências repetidas e consistentes na parede vertical da impressão 3D. Ao contrário do deslocamento aleatório, esse padrão rítmico faz as superfícies parecerem um mapa topográfico. Geralmente, há dois principais responsáveis. O principal é mecânico, geralmente relacionado ao fuso do eixo Z. Se a haste estiver levemente torta ou a porca travando, o bico oscilará repetidamente quando o pórtico subir. Para corrigir isso, comece certificando-se de que seu fuso de avanço está limpo e devidamente lubrificado. Você também deve verificar o acoplador que conecta o motor à haste. Se ele estiver solto ou desalinhado, isso vai causar problemas. A segunda causa, e uma que as pessoas frequentemente ignoram, é na verdade térmica. Se a temperatura da sua mesa ou do hot end estiver oscilando muito durante a impressão, o plástico expande e contrai em velocidades diferentes, criando essas faixas visíveis. Ajuste PID resolve isso e pode ser calibrado facilmente pelo menu na maioria das impressoras modernas. Isso, basicamente, ensina sua impressora a manter uma temperatura estável, o que muitas vezes pode suavizar essas paredes instantaneamente. Aliás, se você gostou deste vídeo,
Foi sinceramente muito trabalhoso montar tudo isso, então significaria muito para mim e para a equipe se você tirasse um segundo para curtir o vídeo e nos contar nos comentários abaixo se você aprendeu algo. Além disso, se esse tipo de vídeo é a sua praia, então você definitivamente deveria se inscrever no canal, porque é esse tipo de conteúdo que a gente posta praticamente toda semana por aqui. Recentemente publicamos um vídeo igual a este. Compartilho cerca de 12 truques e soluções pouco conhecidas para otimizar seu fluxo de trabalho de impressão 3D. Se gostou deste vídeo, vai adorar aquele. Deixarei o link na tela. Isso é tudo por esta semana. Até o The Next Layer.